Vamos abrir as nossas Bíblias na última carta do Novo Testamento. Você sabe qual é ou não? O último livro do Novo Testamento, livro de Apocalipse. Vamos lá. Livro de Apocalipse. Não tenha medo, não sai fogo quando você lê Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Apocalipse capítulo 2, verso 1 a 7. Ajude quem está do seu lado aí, que precisa de uma Bíblia, por favor. Ajude aí. Achou? Você já achou? Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. Antes de ler, eu quero apenas dar uma palavra rápida sobre o contexto do livro de Apocalipse. Sim, bem rapidamente, não é a hora, não quero gastar o tempo todo para fazer isso, mas apenas para você entender. Muita gente fala assim para mim: pastor, morro de medo de ler Apocalipse, como se fosse um livro proibido da Bíblia. Não é. O livro de Apocalipse é um livro, eu diria assim, muito simbólico, e por isso mais difícil de entender, talvez, por causa da simbologia que ele tem. A Bíblia não foi escrita para dar medo. O livro de Apocalipse não foi escrito para dar medo na gente. Pelo contrário, ele foi escrito para tirar o medo do coração da gente. Ele não foi escrito para trazer temor. Ele foi escrito para trazer esperança para o coração da gente. O problema é que, assim, há muita lenda em volta do livro de Apocalipse, que a gente aprendeu por causa da nossa cultura brasileira. A nossa cultura religiosa brasileira gerou muitos mitos e muitas lendas ao redor do livro de Apocalipse, de modo que tudo que você pensa de ruim que a Bíblia fala, você acha que está lá em Apocalipse. E não é assim. O livro de Apocalipse, basicamente, foi escrito para que os cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano tivessem a esperança renovada para eles perseverarem na fé. O livro de Apocalipse foi o último livro a ser escrito, mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, e ele foi escrito pelo João, apóstolo João, o mesmo que escreveu aquele Evangelho de João, que é o quarto livro do Novo Testamento, o mesmo que escreveu as 3 pequenas cartas, as epístolas de João, e escreveu o Apocalipse. Ele foi provavelmente dos 12 apóstolos de Jesus, o último a morrer. Ele já morreu bem velhinho, em torno dos seus 100 anos de idade. E ele escreveu Apocalipse porque era uma época de muita, mas muita perseguição aos cristãos por parte do Império Romano. Quando vocês vão lá no Google e colocam lá a cidade de Roma, e vocês colocam ali o Coliseu de Roma, que é um monumento famoso, até hoje ele é visitado por inúmeras pessoas, até hoje. Esse lugar, chamado o Coliseu de Roma, era o circo dos romanos na época de César, na época desses cristãos. Era o circo, era onde o povo reunia para dar risada, era onde tinha as festas de Roma. Agora, como é que o povo nessa época se divertia? Tinha palhaço lá nesse circo? Não. Tinha malabaristas? Também não. O que tinha nesse circo do Coliseu de Roma, nessa época? Tinha cristãos, homens e mulheres que eram presos por causa da sua fé, por não negarem a Cristo. Eles eram presos, prisioneiros. E para divertir o povo, e para divertir o César, o imperador romano, esses homens e essas mulheres, eles eram levados lá no domingão à tarde, eram levados lá para o Coliseu de Roma. E ali eles tinham que lutar ou entre eles, ou contra os soldados romanos. E na maioria das vezes eles tinham que lutar contra os leões e os tigres.
que ficavam famintos e eram soltos ali no Coliseu. E aqueles homens e mulheres que não tinham trato nenhum com guerra, treinamento nenhum, eles tinham que enfrentar aquelas feras imensas, aqueles leões imensos, aqueles tigres imensos. E é que você já sabe, né? Eles iam ali, o final disso era gente despedaçada ali. E cada vez que os leões abocanhavam aquela gente, aí aquela gente morria orando, e eles morriam glorificando a Deus, porque eles sabiam que depois dali eles iam estar com o Senhor. Enquanto eles oravam, mas gritavam de dor, o auditório daquele circo pulava de alegria e manifestava aquela alegria de ver gente morrendo. Era o circo na época de Roma, lá no Coliseu. Foi nessa época que foi escrito o Apocalipse. E o Apocalipse foi escrito para aqueles crentes que não sabiam se naquele dia iam viver ou morrer, para eles saberem: fique tranquilo, Jesus é o Senhor, Jesus está cuidando de tudo. O César romano, o imperador, ele pode ter poder, mas Jesus tem mais poder do que ele, e Jesus vai cuidar da sua vida. E se você morrer no Coliseu, Jesus vai levar você para morar com ele, fique tranquilo. Então o livro de Apocalipse, a mensagem básica de Apocalipse é essa: fique tranquilo, não tenha medo, Jesus está com você, onde quer que você vá, não importa o que te aconteça, fique tranquilo. Essa é a razão porque foi escrito Apocalipse. É um livro maravilhoso, ele é o livro da esperança, para quem se sente em tribulação e perseguido. Então eu quero que você entenda isso, para a gente ler o texto agora, tá bem? Vamos lá, Apocalipse 2, de 1 a 7, eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Está falando de Jesus aqui. Ele anda entre a igreja. E ele diz: eu sei o que vocês têm feito. Eu sei que vocês trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, eu tenho uma coisa contra vocês: é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Ou outra tradução diz: vocês abandonaram o primeiro amor. Lembrem de onde vocês caíram e do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que vocês faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Ou seja, vocês como igreja vão perder o seu espaço. Mas vocês têm a favor isso: vocês odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós agradecidos como somos ao Senhor, diante da Tua palavra, assim como estamos, a nossa oração agora é que o Senhor fale aos nossos corações, e que esta palavra ganhe o coração de cada um de nós aqui, segundo a necessidade de cada um que o Senhor conhece, e que o Senhor permita, ó Pai, que ao ouvir a Tua voz, e que ao sermos ministrados pela Tua palavra, que os nossos corações sejam cheios, transformados pelo próprio Jesus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Há coisas nas nossas vidas que tendem a perder o valor à medida que o tempo passa. Talvez você já deva ter entendido isso, já deva ter percebido isso. Há coisas para as quais você dava muito valor, e de fato tinham muito valor, mas foram perdendo valor para você à medida que o tempo passou. Elas perdendo tempo para você, não que elas deixaram de ter o valor delas,
Mas para você, para mim, essas coisas perderam o valor. E há outras coisas na nossa vida que se desgastam com o tempo. E talvez a gente nem perceba, coisas que antes eram importantes para a gente, mas foram se desgastando ao longo do tempo. Você sabe disso, há relacionamentos que se desgastam, por exemplo. Há muitos casais que lá no altar, no dia do casamento, trocaram os votos de amor, de fidelidade, as juras de amor, e se casaram, formaram um lar, começaram a conviver, tiveram filhos, e depois, com o tempo, perceberam que aqueles votos, aquelas juras de amor foram se desgastando. Eles deixaram o relacionamento se desgastar, e parece que aqueles votos lá de trás não tem mais muito valor, não fazem muito sentido, eles estão longe daquilo lá. Então a ação do tempo tem esse poder de desgastar coisas importantes da nossa vida, e de fazer com que coisas preciosas de outrora acabem perdendo valor. Isso é natural que aconteça, o desgaste da nossa vida, dos nossos valores, dos nossos relacionamentos, eles acontecem, e a gente precisa tomar cuidado e perceber isso. Do mesmo jeito que, se você colocar um copo em cima da prateleira da sua casa, e você nunca mais usá-lo, e você nunca mais limpá-lo, você vai perceber que com o tempo ele vai se encher de poeira, e ele vai ficando por ali, vai ficando ali naquele lugar, mas ele já não tem mais a beleza, a clareza, a limpeza de antes. Eles estão num copo feio, sujo, cheio de poeira, teia de aranha que ficou ali, bicho que pousa ali. Se a gente não cuidar daquele copo, é isso que vai acontecer com ele. Uma pele debaixo de um sol intenso, diariamente, que recebe aquele sol sem proteção, vai ficando uma pele dura, vai ficando uma pele rachada, pela força do tempo na vida dele. Do mesmo jeito que um pé que anda descalço na poeira, no chão duro, batido, e anda descalço a vida inteira, ele vai criando crosta ali também. Eu estou falando para vocês então da ação do tempo que atua no corpo, atua nos objetos, e atua na nossa vida, e atua na nossa alma, e atua nos nossos relacionamentos. Eu quero que você entenda como é que isso produz sujeira, produz desgastes, produz perdas na nossa vida. E na nossa vida cristã é a mesma coisa. Eu estou dando esses exemplos para chegar onde eu queria. Na vida cristã é a mesma coisa. Quando a gente inicia a vida cristã, quando a gente conhece a Cristo, a gente sente assim uma coisa boa dentro da gente, aquela alegria, aquela vontade de pular, de sair falando para todo mundo que a gente conheceu a Jesus, de falar para as pessoas do amor de Deus. E as pessoas chamam isso de primeiro amor. Fulano está vivendo o primeiro amor, ele só fala de Jesus, ele só fala disso, ele só quer falar de Jesus para quem quer que seja. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa diz, é o que está dentro do coração dela. Então quando a pessoa conhece a Cristo, ela fala disso o tempo todo. À medida que o tempo passa, acontece com essa pessoa que ela vai perdendo aquela paixão, vai perdendo aquele brilho. Quando ela menos percebe, o amor, aquele primeiro amor, já não é o primeiro amor, já se esfriou. Aquela alegria do relacionamento com Deus já não existe mais. O relacionamento com Deus, que antes era uma coisa assim tão próxima, se torna uma coisa fria, se torna uma coisa formal. Isso é tanto verdade que eu estou falando, que criou-se uma mentalidade na igreja, e eu quero dizer já para você, que essa mentalidade não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Criou-se uma mentalidade que isso é uma coisa natural. A pessoa conhece Jesus, tem aquela explosão de alegria,
aquela paixão por Deus, pelo reino de Deus, quer dar a vida pelo Senhor, mas com o tempo ela vai se apequenando na fé, vai diminuindo, vai perdendo aquele brilho, vai perdendo aquela alegria, e vai se tornando uma pessoa, um crente comum. E eu ouço as pessoas falarem isso, aquilo é o primeiro amor, aquilo passa. Crentes que já passaram por isso, e se acostumaram com isso, falam isso dos outros, aquilo passa. Essa mentalidade é diabólica, ela não vem de Deus. Ela não tem nada a ver com o reino de Deus, porque o amor pelo Senhor é uma coisa que cresce cada dia mais. A paixão pelo reino cresce cada dia mais. Pode ser que a maneira como você expresse isso mude, porque a gente vai amadurecendo, vai se tornando adulto, mas a vida de Deus dentro da gente não é uma coisa que diminui. Pelo contrário, ela precisa aumentar a cada dia. Mas por que a gente perde? Por que muitos de nós perdem esse amor? Por que muitos de nós olham para a própria vida e falam assim, puxa, já não tem mais aquela paixão por Deus, já não tem mais aquele amor pelo reino de Deus? Por que isso acontece? Bom, algumas razões, eu diria, como eu já falei antes, a própria ação do tempo, por causa desse estilo de vida, de correria que a gente tem. Realmente, esse estilo de vida, de correr para lá e para cá, é um problema, porque isso atrapalha a nossa vida com Deus. A outra razão é o próprio nosso descuido com a vida espiritual. É o descuido, a gente vai deixando as coisas de lado, né? Você deixa de orar hoje, deixa de orar amanhã, deixa de ler a Bíblia hoje, deixa de ler a Bíblia amanhã, e vai deixando. O que você acha que vai acontecer com você? Você não vai ter vontade nenhuma de cuidar da tua vida espiritual. Isso é um fato. Você pode olhar para a sua vida, você pode pensar, bom, quanto tempo eu gasto com a minha vida com Deus? Quanto tempo eu gasto em oração com a palavra de Deus? Faz a média comparando com o tempo que você gasta no Facebook, por exemplo, na internet. Faz a média, o tanto tempo que você gasta na internet e você gasta com a palavra de Deus, por exemplo. Essas coisas fazem diferença. A outra razão porque a gente perde o ardor da nossa vida com Deus tem a ver com decisões erradas que a gente toma ao longo da nossa caminhada. Ao longo da nossa vida, a gente toma decisões erradas, equivocadas, e acaba que essas coisas trazem consequências ruins para a nossa vida, e isso nos desanima na fé. Tipo, puxa, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que Deus não evitou essa tragédia na minha vida, essa consequência na minha vida? Deus não evitou porque não é trabalho dele evitar, é trabalho da gente evitar que a gente colha coisas ruins na nossa vida. Eu preguei esses dias sobre isso. Aquilo que você semear, você vai colher. Então, decisões erradas que a gente toma, a gente colhe consequências também que a gente não queria, e isso às vezes atrapalha a nossa fé, porque às vezes a gente tem uma mentalidade errada também, de que Deus tem que ser o nosso escudo. Deus, Deus, nem que eu faça burrada na minha vida, mas me protege tudo. Não vai proteger você, pode ter certeza disso. Deus é o nosso escudo, diz a palavra, mas Ele não é o escudo nesse sentido assim, Deus fez uma burrada e me protege. Não vai, você vai colher aquilo, porque é um princípio da palavra de Deus, e você não pode ficar com raiva de Deus por causa disso. A outra razão, porque muitas pessoas perdem o ardor, esse amor pelo Senhor, tem a ver com as suas frustrações, decepções. Há muita gente por aí que você vai encontrar que é decepcionada com Deus, frustrada com Deus. Deus não tem nada a ver com isso, mas por alguma razão elas acharam que Deus tinha que fazer determinada coisa por ela, e Deus não fez. Aí decepcionou com Deus, quer mais saber? Não, Deus não fez o que eu queria. Orei, e Ele não fez o que eu queria. Ele respondeu, mas não do jeito que eu queria. Eu não quero mais saber de Deus. Há muita gente frustrada com Deus, vocês podem ter certeza disso. Pode ter certeza. Especialmente aquelas pessoas que negam a existência de Deus. A maioria delas, vocês podem ter certeza. Nega porque é mais fácil negar do que dizer, estou com raiva dele, estou frustrado com ele. Então é mais fácil dizer, não acredito nele. Há muita gente também decepcionada com outras pessoas.
Às vezes você confiou num cristão, numa outra pessoa que dizia que era cristã, que amava Deus, que amava Jesus. Você confiou nela, fez sociedade com ela, ou caminhou com ela, tinha amizade. De repente ela te decepcionou, traiu a tua confiança, traiu a tua amizade, aí decepcionou você. Há muita gente assim, e há muita gente também frustrada com a igreja. Infelizmente eu tenho que dizer isso para vocês, há muita gente frustrada, decepcionada com a igreja, porque foi para a igreja, e eu sei que quando você entra aqui na igreja, você vem com o coração aberto, e você está pressupondo, você está entendendo que a igreja é um lugar sério, e que as pessoas ali, embora pecadoras e imperfeitas, são pessoas sérias, que, claro, têm seus tropeços, têm suas lutas, mas são pessoas que procuram viver uma vida de integridade, uma vida do bem, não é? E quando você entra na igreja, você olha para o seu pastor, é claro que você imagina assim, bom, esse homem é um homem de Deus, ele orou, ele preparou o sermão, ele vai trazer uma palavra de Deus para a minha vida. E de repente, você não enxerga nada disso. De repente você enxerga um líder que não tem compromisso com Deus. De repente você começa a ver coisas acontecendo na vida da igreja, escândalos e mau testemunho, e de repente a pessoa sai da igreja, não quer mais saber, porque aquilo já não faz mais parte da vida dela, e aí ela começa a perder esse amor pelo Senhor. Então eu estou dando algumas razões para você entender por que uma pessoa perde esse amor pelo Senhor. Agora, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a perder ou a ter o nosso amor pelo Senhor desgastado. E todos nós estamos sujeitos a perder o rumo na nossa vida cristã. E isso aconteceu com a igreja de Éfeso. Esse texto que eu li para vocês, de Apocalipse 2, 1 a 7, é uma carta que Jesus encaminhou a uma das igrejas que havia naquela época. Essa igreja é chamada a igreja de Éfeso. Se você é um leitor atento da Bíblia, você vai descobrir que existe uma carta no Novo Testamento que foi escrita por Paulo aos Efésios. A igreja de Éfeso, que é essa mesma igreja aqui. A primeira geração da igreja de Éfeso foi uma das gerações mais poderosas do evangelho que tinha naquela época. A igreja de Éfeso foi uma das igrejas mais importantes que tinha naquela região da Ásia Menor. A Ásia Menor é uma região da Europa que antes era chamada Ásia Menor, hoje não chama mais, mas é uma região ali onde está a Turquia. Era chamada de Ásia Menor. Éfeso estava lá. Era uma das igrejas mais fortes que tinha, uma das igrejas mais consistentes no evangelho. Uma igreja assim viva, poderosa, uma igreja de bom testemunho, uma igreja de homens que amavam a Deus, uma igreja de mulheres que serviam a Jesus, uma igreja de jovem, de criança, aquela igreja viva. Aquela geração foi uma geração que impactava aquela região toda. E Éfeso era uma cidade de muita idolatria, havia a deusa Diana, era uma cidade louca. Mas a igreja chegou lá e começou a pregar o evangelho e transformar aquilo tudo. Essa era a igreja de Éfeso. Mas aí, quando você lê essa carta, você fala, espera um pouquinho, está falando da mesma igreja? Jesus mandou uma carta para essa igreja de Éfeso, chamando a atenção dela. Essa mesma igreja que já foi uma igreja fantástica, fervorosa, é para essa igreja que Jesus mandou a carta. Porque a segunda geração dessa igreja perdeu o primeiro amor. Veja que coisa interessante, né? Era uma igreja assim, referência. Os crentes daquela igreja, os cristãos, eram pessoas referência onde quer que eles fossem. De repente, quando Jesus olhou para aquela igreja, ele falou assim, está faltando alguma coisa neles. Bom, aí aconteceu o seguinte, Jesus começou a escrever para aquela igreja,
porque Ele queria restaurá-la. E aí, a gente aprende duas coisas aqui. A primeira é que Deus conhece os nossos caminhos. Ele escreveu para aquela igreja, e ele disse assim para a igreja de Éfeso, ele amava a igreja de Éfeso, e ele disse: queridos, eu conheço as obras de vocês, porque era uma igreja que dava bom testemunho, continuava, a segunda geração dessa igreja dava bom testemunho. Jesus disse: eu conheço a capacidade que vocês têm de perseverar. Era uma igreja que perseverava, era uma igreja que enfrentava lutas, perseguição e perseverava. Era uma igreja que suportava provações, suportava chicote de Roma, mas os irmãos estavam ali. Agora veja só, quando você lê isso, você pode perguntar assim para Jesus: ué, Jesus, mas o que o Senhor mais quer? O que o Senhor mais espera de nós? A gente tem bom testemunho, nossa igreja dá bom testemunho, a nossa igreja suporta provações. Aqui os crentes não desistem quando passam lutas, eles não abandonam, eles estão aqui todo domingo, estão firmes aqui. Aqui os crentes perseveram, eles enfrentam tudo. O que mais o Senhor quer da gente? Aí Jesus disse: olha, vocês são perfeitos, só tem uma coisa que eu tenho contra vocês, que é a principal. E Jesus disse para eles: vocês são pessoas maravilhosas, vocês dão bom testemunho, vocês perseveram, vocês não desistem, vocês aguentam provação, vocês são gente boa demais. Jesus falou para eles. Agora tem uma coisa em vocês que me incomoda, que é a essência. E aí Jesus disse para eles: vocês não me amam mais como amavam no começo, vocês já não têm aquela paixão por mim. Na tradução antiga diz: vocês abandonaram o primeiro amor. Veja que coisa interessante. Jesus não gostava que eles fossem perseverantes? Claro que gostava. Jesus não estava satisfeito que eles fossem gente de provações? Claro que gostava. Jesus não gostava que eles fossem gente de bom testemunho? Claro, é o que Deus quer da gente. Mas, irmãos, presta atenção, na essência, Jesus disse: vocês já não me amam mais como antes. O que significa isso? O que significa que eles não amavam mais Jesus como antes? Significa que eles tinham abandonado Jesus, não negado a fé em Jesus, mas abandonado assim, subjetivamente eu estou falando. Se você perguntasse para qualquer homem, qualquer mulher, qualquer jovem da igreja de Éfeso: você conhece Jesus? Claro. Você é fiel a Jesus? Claro. Você é leal? Sou. Mas ele já não tinha mais aquela paixão, aquele primeiro amor, aquele sentimento, aquela devoção a Jesus, de colocá-lo em primeiro lugar na vida deles. Eles tinham abandonado isso, eles haviam abandonado o primeiro amor. O que Jesus está dizendo é que eles serviam a Jesus, mas já não amavam do mesmo jeito, entende? Eles faziam tudo o que a igreja sempre fez. Você está entendendo isso? Você está entendendo que é possível você fazer tudo o que Deus quer, sem ser do jeito que Ele quer? Você percebe que é possível você fazer tudo o que Deus quer, mas sem amá-lo? Essa é uma das coisas que você precisa descobrir na igreja e na sua vida cristã. Você pode ser a pessoa mais fiel a Deus, mais leal à palavra dele, sem amá-lo. Esse é o grande risco que eu e você corremos. Esse é o grande risco que eu e você temos. E é a grande armadilha da nossa vida. É a armadilha de você fazer tudo o que Deus quer, mas sem ter o pingo de amor por Ele, o pingo de paixão por Ele. E Ele sabe disso. Ele sabe por onde anda o seu coração. Aqueles homens e as mulheres da igreja de Éfeso suportavam provações, mas o coração deles já não era o mesmo.
as intenções deles, pelas quais eles serviam a Deus, já não era a mesma. Então veja que esse texto é um texto assim muito subjetivo. Ele está falando de coisas que a gente não pode pegar. Você percebe isso? Esse texto está falando de coisas que você não pode pegar, mas você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que a Bíblia está falando. É possível você passar a vida toda servindo a Deus, mas não amá-lo mais como você o amou um dia, e Ele sabe disso. É possível que eu seja pastor pelos próximos 30 anos da minha vida, e pregue o Evangelho toda semana e todo domingo aqui, mas sem ter um mínimo de paixão pelo Senhor a quem eu sirvo, e Ele sabe disso, se isso acontecer. É disso que o texto está falando, porque para Deus, irmãos, o que importa não é o que a gente faz, mas é o que a gente ama. É disso que Jesus está ensinando, é isso que Jesus está ensinando para a igreja. O que importa para Jesus não é o que você faz, mas quem você ama. Começa por aí. Foi por isso que, quando Jesus, lá em João capítulo 21, precisou conversar com Pedro, que havia negado a Jesus, e nunca mais tinha conversado com ele, até a ressurreição, a Bíblia fala que Jesus encontrou Pedro na praia, e o chamou para uma conversa, e o diálogo com Pedro foi um diálogo rápido, curto, e Jesus fez 3 perguntas para Pedro. Ele podia ter perguntado para Pedro: Pedro, por que você me negou, rapaz? Contava com você tanto. Pedro, mas por que você foi tão covarde? Perguntou nada disso. Ele fez 3 perguntas a Pedro, lá em João 21, você pode depois ler na tua Bíblia. Primeira pergunta que ele fez para Pedro: Pedro, você me ama? Aí ele fez mais uma pergunta para Pedro. Segunda pergunta: Pedro, você me ama? Aí ele fez mais outra pergunta, a terceira pergunta a Pedro, e a pergunta foi: Pedro, você me ama? E quando Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus falou: então vai e cuida das minhas ovelhas, e cumpre o ministério que eu te dei. Por que Jesus não perguntou: Pedro, você lembra de tudo que eu te ensinei? Fala de novo para mim, que deixa eu ver se você foi um bom aluno. Você lembra de tudo? Pedro, você lembra de todo o treinamento que eu te dei? Ele não perguntou nada disso. Ele perguntou se Pedro o amava. 3 vezes ele perguntou. Por quê? Porque para Deus não importa o que você faz, importa quem você ama. Essa é a primeira coisa. Esse é o início de tudo. Esse é o início, esse é o meio, esse é o fim de tudo. Você precisa amar Jesus no início da tua caminhada, mas você precisa amá-lo no meio da tua caminhada cristã. E quando você estiver velhinho, de bengalinha lá, você tem que amá-lo também com todo o teu coração, com toda a tua paixão, a tua vida. É disso que Jesus está falando aqui no texto. Porque nós podemos fazer muitas coisas para Deus, mas sem amá-lo. Um exemplo claro disso está lá em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Vocês conhecem a parábola? Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo falou: pai, me dá a parte da herança que eu vou viver a vida, vou viver a minha juventude longe de você, não quero saber de você, quero que você morra, e eu vou curtir a vida. Pegou a herança dele e sumiu no mundo. O filho mais velho ficou ali obedecendo, sendo leal ao pai o tempo todo. Aí vocês conhecem a história. Quando o filho voltou, o filho mais novo, arrependido, roupa rasgada, faminto, cheirando chiqueiro, porque ele cuidava de porco, ele chegou e quando o pai viu de longe, correu, abraçou, fez aquela festa com o filho, falou: meu filho, você voltou, que alegria, toma um banho, bota uma roupa, bota perfume, bota sandália, bota anel e vamos festar. Mandou matar boi, fez aquela festa. E quando o filho mais velho, chegando da roça, viu aquela festa, aquelas luzes todas, aquela gentarada comemorando, ele perguntou assim para um funcionário: por que tem festa aqui hoje? Ele falou: você não está sabendo? Teu irmão voltou, rapaz. Meu irmão voltou, aquele rapaz que fugiu, ele voltou. E meu pai está fazendo festa para ele? Está fazendo festa para ele.
E o menino, ao invés de ficar assim feliz de ver aquela festa toda, saber que o irmão voltou, ele ficou com raiva daquilo, porque ele achou que o irmão não merecia festa. E aí, alguém avisou para o pai que o filho estava nervoso lá fora, o filho mais velho. E o pai foi falar com o filho mais velho, falou: meu filho, vem cá, vamos festar, que o teu irmão mais novo chegou. E ele disse assim: pai, você está fazendo festa para aquele ingrato que pegou tudo que você tinha e gastou, e eu estou aqui todo dia te servindo, todo dia cumprindo o meu horário, a minha agenda, acordo cedo, tiro o leite das vacas, depois eu vou para a plantação, eu planto, eu colho, no final do dia eu trago o gado para o curral de novo, faço tudo, trabalho o dia inteiro suando, e o Senhor nunca me deu nada. E o pai fala: meu filho, porque você não quis, tudo que eu tenho é teu, se você quiser fazer churrasco todo dia, você faz. E a história termina com a casa em festa, e o irmão mais velho, o coração fechado lá fora. Por quê? Porque ele servia o pai, mas o coração dele estava longe do pai. Essa é a história da parábola. Então, é possível a gente servir a Deus a vida inteira, mas ter a Deus como um estranho, como um chefe, não como um pai, de quem a gente pode se aproximar a cada momento e debruçar nos braços dele e dizer: pai, toma conta da minha vida. Se você perder essa essência, você vai entrar no caminho do filho mais velho. O nosso amor a Deus, esse texto nos ensina, precisa ser renovado todo dia, porque a experiência com Deus é uma experiência diária. Preste atenção, as vitórias de hoje não garantem as vitórias de amanhã. As vitórias que você tem hoje na sua vida cristã, elas não garantem as vitórias de amanhã. Você precisa ter vitória todos os dias. Você precisa caminhar todos os dias. Você precisa, ou nós precisamos, cuidar do nosso relacionamento com Deus todo dia. A gente precisa manter a paixão por Deus todos os dias. Isso é um processo diário que a gente tem. Isso é uma caminhada que a gente precisa ter diariamente na nossa vida. Não é porque você amou o Senhor ontem que você vai amá-lo hoje, se você simplesmente descuidar da sua vida, se você se tornar uma pessoa negligente, se você abandonar as disciplinas espirituais que estão na palavra de Deus, a disciplina da oração, da palavra, o perdão, se você deixar a amargura ficar no teu coração, se você deixar frustrações ganhar a tua alma, se você deixar que as decepções dominem você, essas coisas vão atrapalhar você de ter esse relacionamento com Deus. Aí então Jesus disse isso para aquela igreja: olha, vocês são maravilhosos, mas naquilo que é a essência, vocês abandonaram o primeiro amor. Aí Jesus disse duas coisas para eles. Primeiro, lembre-se de onde vocês caíram. Lembre-se de onde vocês caíram. Ou noutra tradução diz: lembre-se o quanto vocês caíram. O que Jesus está dizendo para eles é: vocês conseguem se lembrar o que foi que aconteceu com vocês? Por que o amor de vocês esfriou? É isso que Jesus queria saber deles. O que aconteceu? Por que vocês, mesmo sendo uma igreja maravilhosa, vocês não têm mais paixão, vocês não me amam mais como antes? Por quê? O que aconteceu? Vocês estão decepcionados? É muita perseguição? São muitos problemas? São muitas provações? Ou vocês se deixaram envolver com outras coisas na vida? O que aconteceu? Jesus está perguntando para eles. E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Onde foi que a gente perdeu o amor? Quando foi? E por quê
que o nosso amor pelo Senhor começou a desgastar, começou a diminuir, a paixão começou a diminuir. Quando foi isso? Por que foi isso? Que atitudes nós tomamos para que isso acontecesse? O que a gente fez? Ou o que a gente não fez e a gente deveria ter feito para que isso acontecesse? Quais caminhos a gente percorreu para chegar onde nós chegamos? Que caminhos a gente tomou para que o nosso coração se esfriasse? Foi isso que Jesus perguntou para eles. Lembre-se de onde vocês caíram. E daí ele disse, segundo passo, arrependam-se. A igreja de Éfeso poderia dizer, Senhor, mas nós não temos do que arrepender. Nós somos uma igreja padrão. Nós somos uma igreja modelo. Mas Jesus disse para eles, se arrependam. Arrependam-se. E arrependimento significa mudança de rumo, mudar de atitude, escolher outro caminho, outros valores. À medida que a gente abandona os esfriadores do amor. Quais são os esfriadores do amor na sua vida? Quais são as coisas na sua vida que vão esfriando o seu amor a Deus? Jesus está dizendo para aquelas pessoas, se arrependam. Se arrependam de vocês não me amarem. Se arrependam de vocês não deixarem o coração de vocês ser ganho por mim. Se arrependam de vocês terem como alvo de amor outras coisas. E talvez aquelas pessoas tivessem deixado o amor a Jesus por outras coisas boas também. Outras coisas importantes, mas não era mais, não era a essência. E Jesus diz para eles, voltem à prática das primeiras obras. Quero dizer uma coisa para vocês. Servir a Deus sem amor gera 3 tipos de pessoas. E eu quero falar disso para a gente terminar. Preste atenção. Servir a Deus sem esse amor apaixonado por Ele gera 3 tipos de pessoas. Em primeiro lugar, gera o cínico. O cínico é aquela pessoa que frequenta a igreja, que faz tudo que a regra manda fazer, mas não acredita em nada do que ela ouve. Não acredita no amor de Deus, no poder de Deus, nos milagres de Deus, nas transformações que Deus pode fazer, mas está ali, canta, dá o seu dízimo, frequenta, trabalha, mas não acredita nessas coisas. Eu já conheci gente assim. Eu já conheci gente de anos e anos no Evangelho, que um dia levantou a mão no estudo bíblico e disse, pastor, o senhor está falando de amor? Era um estudo bíblico que tratava do assunto amor. E ela disse assim, o senhor está tratando de amor? Isso é tudo bobagem, não acredito em nada disso. Anos no Evangelho, anos. Perdeu o amor, abandonou o primeiro amor. Crente sem primeiro amor se torna crente cínico. Cínico. Cínico, cinismo é isso, é você fazer uma coisa que você não acredita. Você ouve a palavra de Deus e você não deixa ela entrar no teu coração. O teu coração vira um terreno duro, ela bate e volta. Por favor, irmãos, eu não quero ovelhas cínicas, eu sei que vocês não são. Segundo tipo de pessoa que perde o primeiro amor, incrédula. Crente incrédulo, parece 2 coisas antagônicas, né? Porque se você é crente, você não pode ser incrédulo. Ou você é crente, ou você é crédulo. O crente significa aquele que crê. Mas existe essa classe de pessoas, cristãos, que não creem. E porque não creem, não oram, não investem, não se doam, porque eles não creem no que Deus pode fazer na vida deles, eles não creem no que Deus pode tornar a vida deles, e eles preferem viver aquela vida medíocre, mediana, sem nunca avançar, sem nunca crescer, sem nunca dar frutos. São crentes incrédulos, porque perderam primeiro amor. E o terceira classe de pessoas
que servem a Deus sem amá-lo. É a classe dos orgulhosos. É crente que sabe muita palavra, conhece tudo, conhece os versículos, conhece os livros, conhece as histórias, sabe tudo, mas porque perdeu a paixão pelo Senhor, tem um orgulho dentro dele, que não aceita ser ensinado, não aceita ser aconselhado, não aceita a opinião de ninguém, ele já sabe tudo, ele já é mestre em Jesus Cristo, ele é mestre em Jesus, mas não ama mais Jesus. Ele sabe tudo de Jesus, mas não o ama mais. E vocês podem pensar, pastor, mas há gente assim? Há muitos assim. Há muita gente assim. A filha do pastor Russell Shedd, um pastor, foi missionário no Brasil por muitos anos, morreu algum tempo atrás. A filha dele mora na Alemanha, ou morava na Alemanha, e ela achou um aviso num jornal da cidade, uma igreja que precisava de pastor, e a igreja colocou aviso ali no jornal da cidade, que disse: olha, nós somos a igreja tal, nós estamos com a vaga de pastor aberta, e aí nós estamos procurando por um pastor que tenha essas características. Primeira, que seja crente em Jesus Cristo. Eles queriam um pastor que fosse crente em Jesus Cristo. Agora você pode dizer, ué, mas já não é? Já não é? Provavelmente não, naquela situação, naquele contexto. Então, veja só, orgulho. Um cristão que perde o primeiro amor, ou ele se torna cínico, ou ele se torna incrédulo, ou ele se torna orgulhoso. Eu não quero que vocês se tornem nem cínicos, nem incrédulos, nem orgulhosos. Cada dia é uma oportunidade que a gente tem de renovar o nosso relacionamento com Deus. Cada dia é uma oportunidade que a gente tem de renovar a nossa vida com o Senhor. Cada dia é uma oportunidade que a gente tem de checar o nosso coração e perceber em que estágio nós estamos na nossa caminhada. A gente precisa que Deus tire a poeira do nosso coração. A gente precisa que Deus renove o nosso coração. Precisamos que Deus tire aquele desgaste do nosso coração, remova a sujeira e nos traga de novo um interior que ame o Senhor, um coração que ame o Senhor completamente. E a minha palavra para você hoje é essa: você se sente desgastado na sua vida cristã? Você percebe que o seu amor por Deus, ele compete com o amor por outras coisas? Você percebe que Deus já não ganha mais o teu coração como antes? Você percebe que essa já não é a sua primeira paixão na sua vida? Você percebe que isso já não é o que arrebata você, que enche o seu coração de alegria? Você percebe que em algum momento você consegue servir a Deus sem ter o mínimo de emoção, vamos dizer assim, o mínimo de afeto do seu coração pelo Senhor? Você percebe que essas coisas acontecem com você? Se isso acontece, então ouça a palavra de Jesus nessa noite. Arrependa-se, lembra de onde você caiu e volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, porque quero lembrar você disso. Para Deus, mais importante do que você faz é quem você ama, e Ele sabe disso. Ele sabe quem você mais ama, e Ele sabe o que é mais importante para você. Então deixe o Senhor renovar seu coração, deixe o Senhor fazer de novo, renovar esse amor que você teve por Ele, para que no seu coração, na sua vida, a sua experiência de amar o Senhor seja uma experiência
bonita, vibrante, todos os dias. Quanto mais tempo no Evangelho, mais amor você tem. Quanto mais tempo no Evangelho, mais paixão você tem. Quanto mais você se doa, mais você quer se doar. Quanto mais você ama, mais você quer amar. Quanto mais você vive na presença dele, mais você quer viver. Porque é isso que faz a diferença na nossa vida. É isso que dá a razão da nossa vida. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Eu quero fazer um convite para você, sem você precisar sair do seu banco. Meu convite para você é, em primeiro lugar, para você se colocar e entender que essa carta que foi escrita à igreja de Éfeso, foi escrita para você também. É uma carta para mim e para você. Você descobriu nessa noite que para Deus o que mais importa é quem você ama, não é o que você faz. Não que o que você faça não seja importante, é muito importante. Servir a Deus é uma coisa extremamente valiosa. Ser fiel a Deus é muito importante. Perseverar é muito importante. Vencer as provações é muito importante. Mas o mais importante é amar o Senhor. E a minha pergunta para você é: você ainda mantém o primeiro amor? Ou você precisa que o Senhor renove o seu coração hoje? Se você precisa, ore aí no seu coração, repita após mim. Você não precisa dizer em voz alta, apenas diga no seu coração, entre você e Deus. Repita essa oração: Senhor Jesus, eu aprendi nessa noite, ou fui lembrado nessa noite, que para o Senhor, o que importa não é o que eu faço, mas é a quem eu amo. E eu descobri, Senhor, que é possível começar bem e terminar mal, como aquela igreja de Éfeso, que começou tão bem, uma igreja tão bonita, tão forte, mas perdeu a essência. Continuaram te servindo, mas continuaram sem alma. Senhor, eu não quero ser um cristão sem alma. Eu não quero ser um cristão sem coração. Eu não quero ser um cristão que sabe fazer tudo direitinho, mas não tem mais a alma feliz, a alma alegre. Senhor, eu não quero ser um cristão leal, mas sem paixão. Eu não quero ser um cristão que persevera, mas de alma vazia. Eu não quero ser um cristão de bom testemunho, mas de coração gelado. Eu quero voltar ao primeiro amor, ó Pai. Eu quero ser como no começo, aquele homem ou aquela mulher que amava o Senhor com todo o coração, que tinha prazer nas tuas coisas, prazer na tua presença, prazer na tua palavra, Senhor, prazer na comunhão com as pessoas. E Senhor, eu quero ser aquela pessoa novamente que sabia exatamente qual era o seu principal valor, a sua grande prioridade. E eu te peço, Jesus, renova a minha vida, renova o meu coração, e me faz, Jesus, voltar ao primeiro amor, e me faz viver assim, como alguém que tem a alma e o coração repletos da tua presença. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, por favor.